Meu nome é Eduardo, e essa história começa em Curitiba, uma cidade fria, bonita e cheia de surpresas. Só não esperava que a maior delas viria de dentro da minha própria casa. Tenho 34 anos, trabalho com consultoria de tecnologia e até 7 meses atrás era casado com a Natália, uma mulher que, até então, eu jurava conhecer. Tudo começou quando meu irmão Rodrigo ganhou 12 milhões de reais na Loteria Federal. Foi no fim de outubro do ano passado. Ele sempre foi o tipo de cara impulsivo que mal sabia administrar a mesada que recebia dos nossos pais. De repente, estava rico. Eu sabia que ele não estava preparado para isso, mas ninguém ouvia. O dinheiro mudou o Rodrigo. Ele passou a agir como se fosse dono do mundo. Mandou fazer uma tatuagem nova, comprou um carro de luxo, alugou uma cobertura no Batel e vivia cercado de gente que aparecia do nada bajulando ele. Até aí, tudo bem. Só que um dia, numa conversa informal entre amigos, ele olhou para mim, riu e disse: "Agora que tenho dinheiro, tenho tudo. Até sua mulher, se eu quiser." Todo mundo achou que era uma piada, até eu ri com os outros e falei: "Tá doido, mano. A Natália, minha esposa, me ama. Nem com esse prêmio todo você conseguiria isso." Mas, por dentro, aquela frase me incomodou. Ele insistiu. Disse que apostava 200 mil reais que conseguiria fazer a Natália me deixar. E eu ri de novo, tentando parecer confiante, mas senti um arrepio estranho. Ainda assim, aceitei a aposta. Eu a conhecia há anos. Sabia dos nossos altos e baixos, mas jamais imaginei que ela teria um preço. 2 dias depois, Rodrigo mostrou a que veio. Mandou flores caríssimas para Natália no escritório onde ela trabalhava, menos um coworking na rua Visconde do Rio Branco. Pagou compras no cartão dela, 15 mil reais só em eletrônicos e roupas. Disse que cuidaria de tudo, que ela não precisaria mais se preocupar com nada. E foi aí que vi meu mundo desmoronar. Ela não resistiu nem uma semana. Na sexta-feira, ela chegou em casa com um olhar diferente, nervoso. Disse que estava confusa, que Rodrigo a fazia se sentir vista, cuidada, respeitada. Eu mal consegui falar. Só perguntei se ela queria terminar. Ela disse que não sabia, mas no dia seguinte não voltou para casa. Mandei mensagens, liguei, procurei em redes sociais, nada. 3 dias depois, encontrei sobre a mesa da cozinha um envelope. Dentro, os papéis do divórcio. Assinei o divórcio sem pestanejar. A mulher que dizia me amar escolheu o Rodrigo por causa de uma conta bancária cheia. Eu ainda lembrava do que ia contar para ela naquela semana. Tínhamos fechado com um investidor anjo, que ia alavancar minha empresa de consultoria. Estávamos prestes a crescer, e ela nunca saberia. Mas eu sabia de algo que ela não sabia. E nem o Rodrigo fazia ideia. Quando nossos pais morreram, deixaram um segredo guardado a 7 chaves. Rodrigo foi diagnosticado com transtorno de personalidade dissociativa aos 17 anos. Era tratado com terapia intensiva e medicação rigorosa. Quando tomava os remédios, era functional, mas bastava uma crise ou parar o tratamento para virar outra pessoa literalmente. Esse outro, como nossa mãe chamava, se chamava Carlos, um alter ego agressivo, impulsivo, imprevisível. E desde que os pais morreram, Rodrigo tinha deixado os remédios. Eu sabia que era questão de tempo até tudo explodir, decidi esperar. Não contei nada a ninguém. Deixei que a Natália vivesse sua escolha. Queria ver até onde ela iria. 7 meses depois, a vida parecia um capítulo novo. Tinha me mudado para o bairro Cabral, em Curitiba. Com um investimento certo e muito trabalho, minha empresa triplicou o faturamento. Consegui comprar uma casa simples, mas só minha. Cada detalhe nela era uma lembrança de que eu tinha vencido. E o melhor, sem dever nada a ninguém. Nesse período, eu cortei todos os laços com Natália e Rodrigo. Nenhuma mensagem, ligação ou indireta nas redes sociais. Mas um dia, minha ex reapareceu. Foi uma turquifera de calor. Eu estava sentado na varanda tomando um chá gelado depois de um dia puxado, quando vi uma silhueta parada do outro lado do portão. Era ela. Cabelos bagunçados, olhos fundos, o rosto queimado de sol. Ficou ali por mais de 1 hora, sem dizer nada. Por fim, resolvi ir até ela. "O que você quer, Natália?" Ela começou a chorar. Disse que estava arrependida, que se sente enganada, que Rodrigo não era quem ela imaginava, que tinha medo dele. Eu apenas sorri. Não com raiva, mas com aquela tranquilidade de quem esperou o tempo fazer seu trabalho. Ela contou que, nos primeiros meses, tudo parecia perfeito. Jantares, viagens, presentes. Mas com o tempo ele começou a agir de forma estranha. Tinha surtos de raiva, esquecia do que dizia, ficava horas trancado em silêncio. Uma noite ele gritou com ela sem motivo, quebrou um abajur e no instante seguinte, chorou pedindo desculpas. Foi aí que ela começou a desconfiar. Procurou por respostas. E por fim, Rodrigo teve um surto que a deixou aterrorizada. Chamava-se de Carlos e dizia que ela era uma ladra, que o mundo estava contra ele.
Quando ela mencionou procurar ajuda, ele surtou ainda mais. Jogou o celular dela na parede. Ela dormiu no quarto trancada, com medo. No dia seguinte, Rodrigo agiu como se nada tivesse acontecido. O que foi? Você está estranha, ele disse. E foi aí que ela entendeu que havia algo muito mais profundo. Ela encontrou escondido um laudo médico antigo e algumas caixas de remédio jogadas no fundo de um armário. Foi assim que descobriu o transtorno. Me olhando com olhos marejados, ela perguntou: por que você nunca me contou sobre ele? Respondi: porque você me deixou por ele. Achei que merecia conhecer ele por conta própria. Ela mas falou que queria anular o casamento, que Rodrigo nunca contou sobre a condição dele. Mas isso geraria um problema. Com a anulação, ela não teria direito a nada, nem aos bens, nem a um centavo da fortuna que restava. E sim, restava pouco. Rodrigo torrou boa parte em luxos, festas e investimentos furados. Disse que não queria mais saber de dinheiro, queria paz. Eu só ouvia calado, tomando meu chá. Quando o sol se pôs, levantei, olhei para ela e disse: isso é problema seu. Hoje você não é mais minha esposa, e se quiser conversar sobre arrependimentos, conversa com o espelho. Entrei, fechei a porta e apaguei a luz da varanda. Ela foi embora naquela noite. Não me senti mal. Na verdade, senti algo próximo de justiça. Dias depois, recebo uma ligação do meu primo, dizendo que Rodrigo foi internado depois de um surto. Gritava que todos estavam roubando ele, dizia que via câmeras escondidas no teto, que Natália era uma espiã. Foi levado à força por um vizinho que encontrou o apartamento completamente destruído, cheio de garrafas vazias e comida estragada. Mas foi nesse momento que a Natália fez a postagem bombástica nas redes. Escreveu um texto enorme dizendo que o ex-marido a enganou, que tinha transtorno mental e que ela era uma vítima. Pintou-se como santa, enganada e inocente. Mas o post não durou. Rodrigo, do jeito dele, conseguiu denunciar por difamação e a publicação saiu do ar. Eu só observava tudo. O caos que os dois criaram era o próprio castigo. E eu estava tranquilo, livre. Depois da internação de Rodrigo, as coisas começaram a se desdobrar de um jeito que eu não esperava. Ele estava fragilizado, realmente não parecia o mesmo. Mas o pior era o que a Natália fazia nos bastidores. Uma verdadeira guerra psicológica. Ela não só espalhava mentiras nas redes, mas também falava mal dele para a família e amigos, tentando justificar sua decisão de ter me deixado. E tudo não por querer me envolver, mas porque sabia que no fundo a verdade viria à tona. Certo dia, meu telefone tocou com uma chamada anônima. Era uma pessoa que afirmava ter visitado Rodrigo no apartamento. Descreveu o ambiente como um verdadeiro caos. Garrafas espalhadas, restos de comida e o próprio Rodrigo caído no sofá, quase inconsciente. Ela havia tentado ajudá-lo, mas ele resistiu, recusando tratamento e qualquer ajuda. O choque foi grande, mas não inesperado. Sabia que ele não lidava bem com a realidade, principalmente após a morte dos nossos pais, que antes cuidavam para que ele tomasse os remédios e mantivesse a rotina. Essa mesma pessoa me contou que, após a visita, Rodrigo piorou ainda mais. Sem dinheiro, sem emprego, dependente da ajuda de poucos amigos que ainda acreditavam nele. Para piorar, Natália continuava jogando areia nessa ferida, acusando-o de loucura e instabilidade. Eu, por minha vez, mantinha distância, mas a verdade é que comecei a sentir uma estranha mistura de pena e raiva. Pena pelo irmão que perdeu o controle da vida, e raiva pela mulher que preferiu o dinheiro fácil ao verdadeiro amor. E aí veio o leilão dos bens do Rodrigo. Aquele carro que ele adorava, que usava para se exibir, foi colocado à venda pelo banco. E eu fiz questão de comprar. Queria lembrar o que perdemos, mas também queria mostrar que o jogo não estava acabado. Enviei uma foto do carro com a legenda: ainda é meu. Não sei o que esperava com isso, talvez uma reação. Ela veio, e veio com força. Rodrigo surtou, chorou, me pediu perdão. Disse que precisava de ajuda, que queria melhorar, mas também me pediu para ficar longe da Natália, dizendo que ela só traria mais problemas. Eu disse que não me importava com ela, que só queria mostrar que a vida continua. Com o carro comprado e a foto enviada, percebi que Rodrigo estava realmente em um momento delicado. As ligações e mensagens dele se intensificaram, agora cheias de pedidos de perdão e desabafos confusos. No entanto, uma coisa ficou clara: ele não estava disposto a encarar os próprios problemas. Rodrigo dizia que sua doença mental era mentira, uma invenção para encobrir suas travessuras na infância. Alegava que fingiu ter vozes na cabeça só para escapar da escola. Até admitiu que nunca tomou medicação, apenas fingia para não desagradar os nossos pais. Essa revelação mudou tudo. Agora, ele não era apenas alguém doente, mas um homem que usava o transtorno para se esquivar da responsabilidade. Um verdadeiro jogo de máscaras. Eu tentei argumentar, sugeri que procurasse ajuda de verdade,
que a vida não seria fácil se continuasse nessa negação. Ele, claro, reagiu com raiva e me chamou de insensível. Disse que eu não entendia nada, que ele não precisava de ninguém para salvá-lo. Enquanto isso, Natália continuava na casa dos nossos pais tentando se reerguer. Tentava conseguir emprego, mas a crise financeira pessoal e o histórico complicado dificultavam as coisas. Ela não queria trabalhar, mas sabia que não poderia depender da fortuna que não existia mais. Foi quando percebi que no fundo os dois estavam presos em um ciclo tóxico, destruindo tudo ao redor. Rodrigo negando seus problemas e afundando. MC Mesb, Natália tentando encontrar um caminho longe de ambos, mas sem forças para isso. Eu, por outro lado, seguia firme no meu caminho, trabalhando, crescendo, reconstruindo. A vingança já não era meu foco, só queria seguir em frente. Aquela fase da minha vida foi, sem dúvida, uma verdadeira tempestade emocional, onde as certezas ruíam e as máscaras começavam a cair de vez. Enquanto eu tentava me manter firme e focado no crescimento da minha empresa, assistia de longe o drama que se desenrolava entre meu irmão Rodrigo e minha ex-esposa Natália, que parecia um nó impossível de desatar. Rodrigo, que por anos carregou um diagnóstico complexo, havia abandonado qualquer responsabilidade sobre a sua saúde mental e sobre a própria vida. Eu sabia desde sempre que ele tinha uma doença séria, transtorno dissociativo de identidade. Nossas mães fizeram um esforço hercúleo para mantê-lo estável, com terapias e remédios rigorosos, mas a morte prematura deles deixou um vazio. Sem o controle familiar, ele simplesmente abandonou a medicação, mergulhando em uma espiral de autodestruição. Mas o que me pegou de surpresa foi a confissão que ele fez. Sem nenhuma vergonha ou remorso, disse que tudo aquilo, as vozes, personalidades, era uma invenção dele. Um truque para se livrar das consequências das travessuras da infância. Uma máscara para escapar da realidade que ele não queria enfrentar. Eu fiquei atônito. Aquele mesmo homem que havia desmoronado tantas vezes diante de mim, agora negava tudo. Enquanto isso, Natália, que havia largado tudo para seguir com Rodrigo, enfrentava a dura realidade de que dinheiro não compra felicidade nem estabilidade emocional. A fortuna que ele ganhou com a loteria evaporou como fumaça, menos festas, jantares, roupas de marca caros do luxo. Tudo um espetáculo para esconder um caos interno. E ela, perdida, sem rumo, tentando se segurar nas pontas de um barco furado. Certa vez encontrei com ela na casa dos nossos pais, que agora, para mim, era um lugar que carregava mais memórias dolorosas do que qualquer coisa. Ela parecia abatida, com olheiras profundas e a expressão de quem carregava um peso impossível. Tentei ser gentil, oferecer ajuda, mas recebi um olhar frio e distante, como se eu fosse o culpado por todo aquele desastre. O que eu sentia era uma mistura amarga de tristeza e raiva. Tristeza por ver duas pessoas que um dia amei se destruírem assim, e raiva por perceber que, no fim, a escolha de cada um foi a responsável por essa queda. Natália escolheu Rodrigo pelo dinheiro, e Rodrigo escolheu negar sua própria doença e responsabilidade. E eu tava lá no meio tentando juntar os pedaços que sobraram durante semanas. Mantive distância, mas as notícias não paravam. Rodrigo apareceu na delegacia após uma discussão com um vizinho, surtando em público e sendo levado por policiais. A situação dele era precária. Não trabalhava, não cuidava de si mesmo, vivendo às custas de empréstimos e de restos de dinheiro, afundando em dívidas. O pior de tudo, Natália, mesmo sabendo da situação, não queria se afastar. Ela vivia como uma sombra da antiga esposa, tentando manipular situações para tirar alguma vantagem, mas sem conseguir fugir do buraco em que havia caído. Vivia como uma órfã emocional. Entre ataques de pânico e tentativas frustradas de reconstruir a própria vida, foi quando, por coincidência, um leilão foi marcado para vender tudo o que restava do Rodrigo, menos móveis, equipamentos eletrônicos, carros, até um antigo violão que ele usava para fingir que tinha uma vida normal. Sem pensar duas vezes, decidi participar. Queria, de certa forma, recuperar um pouco da dignidade que tinham destruído. Comprei o carro favorito do Rodrigo, menos aquele que ele usava para se exibir com os amigos. Um hatchback alemão que ele adorava acelerar pela cidade. Quando manda a foto com a legenda irônica, "Ainda é meu", sabia que provocaria uma reação. E não demorou para que ela chegasse. Rodrigo surtou, chorou, pediu perdão, prometeu que ia mudar, que precisava de ajuda. Até me implorou para ficar longe da Natália, dizendo que ela só traria problemas para os dois, mas eu já estava cansado dessas histórias. Aquele não era mais o meu problema. Minha prioridade agora era eu, minha vida, meus negócios, meu futuro. Enquanto isso, Natália tentava recomeçar, tentando se firmar em empregos temporários, mas sempre com a dificuldade de quem abandonou tudo por uma ilusão. Ela não queria trabalhar, não por preguiça, mas porque a vida fácil parecia um vício que ela ainda não conseguia largar.
Eu me perguntava, naquela noite fria de Curitiba, como duas pessoas que um dia significaram tanto para mim, podiam afundar tão rápido em suas próprias escolhas erradas. Karma, justiça, destino, talvez tudo isso tivesse acontecendo exatamente como deveria. E eu segui em frente com a certeza de que o preço que paguei foi alto, mas que cada cicatriz me tornou mais forte. Naquele ponto da minha jornada, eu já estava longe do que antes parecia um pesadelo sem fim. A história do meu irmão Rodrigo e da Natália, minha ex-esposa, continuava sendo uma fonte inesgotável de lições dolorosas, mas eu me recusei a ficar refém delas. Enquanto eles afundavam na turbulência dos seus próprios erros, eu me concentrei em construir uma nova realidade. Lembre-se, após anos de luta, aprendi que o sucesso não é uma linha reta menos, é uma série de recomeços, quedas e levantadas. E eu estava determinado a não desistir. No meu escritório, que ficava em uma área revitalizada do centro de Curitiba, eu passei noites em claro negociando contratos, estudando o mercado e formando parcerias sólidas. A estabilidade financeira, que antes parecia um sonho distante, começou a tomar forma. A sensação de autonomia, de não depender de ninguém, me dava forças que eu nem sabia que tinha. Recebi uma proposta de investimento que poderia transformar o meu negócio em algo muito maior. Isso era algo que eu precisava celebrar, e eu queria compartilhar essa vitória, mas não com eles. Comigo mesmo. Nessas horas eu percebi o quanto o passado pode ser uma âncora seivoca daxa, mas também pode ser combustível para a transformação. O que me aconteceu com meu irmão e minha ex-esposa foi doloroso, mas não definia quem eu era menos ou quem eu seria. Durante esse período, recebi notícias de Rodrigo. Ele continuava em sua luta interna, ainda negando ajuda, ainda afundando. Natália, por sua vez, tentou se reinventar. Mudou-se para uma pequena cidade no interior, longe da pressão e do olhar da família. Tentou novos empregos, começou a fazer cursos, mas a sombra das escolhas passadas ainda era longa demais. Eu me perguntei muitas vezes se a culpa era deles, ou apenas o reflexo de um sistema que não ajuda quem realmente precisa, mas não podia me prender a isso. Eu fiz o que precisava fazer: me levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. Claro, não foi fácil. Algumas noites, o peso da traição e da decepção voltava em sonhos ruins, mas o que me sustentava era a certeza de que eu estava no controle da minha vida, das minhas decisões, e essa sensação de poder e liberdade, depois de tanto sofrimento, não tem preço. Eu finalmente entendi que o amor verdadeiro não tem preço, e que às vezes precisamos deixar ir para abrir espaço para o que realmente importa. Depois de tanto caos e reviravolta, finalmente comecei a sentir a calmaria da reconstrução. Meu foco estava completamente voltado para minha vida, meus sonhos e meus objetivos. Aquele capítulo doloroso com Rodrigo e Natália ficava para trás. Ainda que não completamente esquecido, Curitiba, com seu clima úmido e as ruas que me viram crescer, agora era palco da minha nova fase. Com o investimento que consegui, expandi meu negócio, contratei uma equipe competente e comecei a planejar uma rede de franquias. Cada passo era uma vitória contra a adversidade. No meio desse processo, aprendi a importância de manter perto apenas quem realmente somava. A traição ensinou a duras penas a valorizar a lealdade e a honestidade. Minha família verdadeira, formada por amigos e colegas, me apoiava incondicionalmente. E foi essa rede que me sustentou. Quanto a Rodrigo, ápice do tudo, não abandonei a esperança. Entrei em contato com especialistas e sugeri que ele procurasse ajuda profissional. Não foi fácil, mas algumas pequenas melhorias começaram a aparecer. Ele entrou em um programa de reabilitação e terapia intensiva, tentando controlar as múltiplas personalidades que o assombravam. Natália, por sua vez, continuava tentando ajeitar sua vida distante, mas as marcas da escolha pelo dinheiro ainda eram visíveis em seu semblante. Alguns amigos em comum me contaram que ela enfrenta dificuldades financeiras e emocionais, mas que aos poucos está tentando dar um passo de cada vez. O que mais me surpreendeu foi a reação do público quando compartilhei essa história, menos com moderação e respeito. Muitas pessoas passaram a entender que por trás da sorte aparente havia um enredo muito mais complexo e triste. Essa trajetória me mostrou que a vida é feita de altos e baixos, mas que a superação é uma escolha diária. Hoje, enquanto olho para o horizonte das colinas e parques de Curitiba, sinto que meu caminho está só começando. Seguir adiante não foi só uma questão de sorte, mas de decisão consciente de que eu não me deixaria definir pelas escolhas erradas dos outros. Cada passo que dei foi para reconstruir a minha identidade, aquela que nunca deveria ter sido abalada pela traição do Rodrigo e da Natália. Vida me ensinou que algumas pessoas entram para somar, outras para ensinar o que não se deve fazer. E eu aprendi com os dois. Não os desprezei, porque apesar de tudo são parte da minha história, mas deixei claro que não havia espaço para mais destruição
no meu novo escritório, cercado de janelas que deixavam a luz entrar e inspirar. Criei estratégias para crescer ainda mais. Investi em cursos, me aprofundei em liderança e gestão e construí uma equipe que acreditava no meu projeto. Lembro-me de um momento em que recebi uma ligação inesperada, era um velho amigo que havia acompanhado tudo de longe e me disse: "Você é a prova viva de que a superação é possível." Aquilo ficou marcado em mim. Não era apenas uma frase, era a confirmação de que meu esforço estava dando frutos. Enquanto isso, Rodrigo continuava sua batalha interna. Tive notícias recentes de que ele entrou num centro de reabilitação mais estruturado, buscando controle e estabilidade. Espero que dessa vez ele encontre o caminho da cura, por ele e por quem ainda se importa. Natália, por sua vez, sumiu da minha vida. Não por rancor, mas porque entendi que algumas pessoas só se reencontram quando estão prontas. Ela ainda luta contra seus próprios fantasmas, e espero que um dia consiga encontrar a paz. Este ciclo me ensinou a importância de confiar em mim mesmo, de não esperar nada dos outros, e de construir um legado que vá além das dores do passado. Cheguei a um ponto em que finalmente me senti livre. Não porque tivesse esquecido tudo o que aconteceu, mas porque escolhi não deixar que isso definisse minha existência. A casa nova, o escritório cheio de projetos, a rotina que eu mesmo construí. Tudo era símbolo de que eu tinha dado a volta por cima. Cada manhã em Curitiba, com seu ar fresco e o som distante dos pássaros no Parque Barigui, era um convite para recomeçar. Não vou mentir, a jornada foi longa e cheia de desafios. Houve dias em que a solidão apertava, em que a dor da traição parecia insuportável. Mas a decisão de focar em mim e no meu crescimento foi mais forte. Passei a cuidar mais de mim, não só financeiramente, mas emocionalmente. Investi em terapia, exercícios, leitura. Busquei aprender com cada queda, cada desilusão. Hoje, com orgulho, olho para trás e vejo que os fantasmas do passado não me perseguem mais. Eles são apenas sombras que me fortaleceram. E para quem está aí do outro lado sofrendo por algo parecido, quero deixar uma mensagem: nunca subestime o poder da sua resiliência. Você pode virar o jogo. Se gostou dessa história e quer ver mais relatos de superação, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar para inspirar outras pessoas. O melhor ainda está por vir. Chegar até aqui não foi fácil, mas cada passo me levou a um lugar que eu nunca imaginei alcançar. O passado, com toda a sua turbulência e traição, não definiu o que eu sou hoje. Ele serviu como combustível para a minha transformação. O legado que estou construindo vai muito além do sucesso financeiro. É sobre integridade, força e a capacidade de renascer das cinzas. No escritório, celebro cada pequena conquista, cada cliente satisfeito, cada desafio superado. Rodrigo, ele ainda enfrenta seus demônios. Natália continua tentando encontrar seu caminho mais de longe sem interferir na minha vida, e eu estou focado no que realmente importa. Minha paz, minha família verdadeira, meus sonhos. Quero que você, que acompanhou essa história até aqui, saiba que o poder de recomeçar está dentro de cada um de nós. Não importa o tamanho da queda. O que importa é a coragem de levantar. Se esta história tocou você, não esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Sua energia faz toda a diferença. Obrigado por estar comigo nessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias reais de superação, drama e reviravolta. Até lá, cuide de você e nunca pare de lutar.